E o mercado de criptomoedas está dando um sinal de uma oportunidade que pouca gente está falando. É disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou estar atualizando a análise gráfica do Bitcoin, vou estar atualizando os eventos macroeconômicos bons que aconteceram hoje para os mercados e para as criptomoedas. Vou estar atualizando também a análise de sentimento do Bitcoin, a análise dos gráficos das principais criptomoedas. Pessoal, temos um sinal de que a gente pode ter uma out-season em breve. Eu vou estar falando disso nesse vídeo. E antes de continuar, pessoal, se inscreva aqui no canal Criptográfico no YouTube, ative o sininho para receber as notificações dos vídeos e análises que eu posto aqui praticamente todos os dias. Também não deixem de seguir o nosso canal no Telegram, pessoal. Lá as novidades sobre o mercado chegam em primeira mão. Eu sempre estou mandando notícias relevantes que impactam nos preços das criptomoedas lá. É gratuito, basta você ter uma conta no Telegram e seguir o nosso canal. E se você ainda não tem conta na corretora Coinex, meus amigos, aí embaixo vai ter o link dessa corretora que não exige que você mande os seus documentos. Apenas com e-mail e senha você já consegue fazer operações no mercado spot e operações no mercado de futuros dessa corretora. E bora lá falar da situação do Bitcoin, pessoal, que chegou aí em um ponto que a gente já vinha alertando que era um bom ponto de venda. Essa região dos 120 mil dólares aí, na minha visão, tem tudo para ser um ponto de distribuição, tá? Um ponto aí de venda, já que é o alvo aí de padrões gráficos anteriores que a gente tinha e que apontavam que o Bitcoin poderia subir para 120 mil dólares, tá? Nas últimas horas, nos últimos dias, como tenho dito aí, desde que o Bitcoin bateu aqui nessa região dos 120, eu agora não espero que nos próximos dias ou horas o Bitcoin faça movimentos de alta muito fortes. O que eu espero aqui agora é que ele se estabilize aqui nessa região entre os 120 e os 115 mil dólares, 120 e 110, tá? Vamos colocar um range aí maior. Eu acredito que ele vai estabilizar e ficar andando nessa região aí por alguns dias, enquanto ocorre a fase de distribuição, enquanto aqueles que compraram lá quando o Bitcoin rompeu a região dos 74 mil dólares e formou aquela bandeira de alta, estão aproveitando aí para vender, tá? E isso aí acaba limitando a alta do mercado. E essa fase de distribuição, ela costuma dar muitas oportunidades depois de um rompimento de topo histórico do Bitcoin nas altcoins. Eu vou falar disso, pessoal. A gente tem um sinal aqui de alguma coisa que vai dar para fazer a gente ter bons ganhos aí nas próximas semanas no mercado. Mas antes eu tenho que falar do mercado americano, meus amigos. Tivemos mais um dia de SP500 batendo nova máxima histórica e isso aconteceu, pessoal, principalmente porque tivemos dados macroeconômicos que ajudaram. Às 9h30 da manhã a gente teve núcleo de vendas no varejo de junho que veio em 0,5%, enquanto a projeção era 0,3%. A gente teve pedidos iniciais para o seguro-desemprego, a expectativa era que viesse 233 mil e veio 221 mil. O índice de atividade industrial do Fed da Filadélfia, a expectativa era menos 1,2, uma contração, veio 15,9 e vendas do varejo, o índice cheio, a expectativa era 0,1 de crescimento, veio 0,6. A gente vê aqui, pessoal, que em comparação com maio, o mês de junho, ele trouxe indicadores que mostram a economia dos Estados Unidos muito forte, né? E as pessoas podem olhar e falar, Tainan, mas isso é ruim, né? Se a economia dos Estados Unidos está forte, isso é um sinal de que o Fed não vai poder cortar os juros. Pessoal, o principal indicador para decidir se o Fed corta os juros ou não foram os indicadores que a gente teve nos últimos dias. Inclusive ontem, não sei se vocês se lembram, a gente teve dados de inflação ao produtor de junho. A expectativa era que ela crescesse em 0,2 e não teve crescimento na inflação. Então a gente vê que a inflação ela veio abaixo do esperado ontem. Essa semana a gente também teve dados de inflação ao consumidor, que na base mensal de junho o núcleo ficou abaixo do esperado. Então a gente está vendo indicadores aqui mostrando que a inflação está caindo, enquanto que a economia permanece resiliente. Tá? A gente também está na temporada de balanços corporativos dos Estados Unidos, tá, relativos ao segundo trimestre. E olha isso daqui, meus amigos, os balanços todos verdinhos, a maioria dos balanços continuam surpreendendo aí para cima, com resultados corporativos melhores do que o esperado. O balanço mais aguardado do dia era o balanço da Netflix, tá? A expectativa dele foi superada também. Então o que a gente vê aqui é o seguinte, a economia dos Estados Unidos, apesar dos juros altos, apesar de toda a instabilidade causada pela guerra comercial que o Donald Trump iniciou lá no início de abril, a gente tem uma economia que continua muito sólida, as empresas continuam surpreendendo aí no lucro, e isso, teoricamente,
faz com que o mercado fique mais tranquilo e busque risco, principalmente em ativos americanos, tá? E isso acaba explicando aí esse movimento forte que a gente está tendo aí nas bolsas aí americanas, fazendo novas máximas históricas e também nas criptomoedas, né, com as altcoins aí performando muito bem, tá? Tenho que falar aqui também, pessoal, da análise de sentimento do Bitcoin. Só fazendo um adendo, tá? Amanhã a gente não tem aí eventos relevantes programados no calendário macroeconômico. Em termos de análise de sentimento do Bitcoin, seguimos ali com long short ratio baixo ali em 0,66, o que normalmente nos traz aí um mercado mais com uma tendência de subir mais do que de cair, tá? Mas a gente está tendo uma queda do Open Interest nos últimos dias. Queda do Open Interest significa que o pessoal está fechando posições. Se os investidores estão fechando posições, a gente está tendo menos liquidez no Bitcoin, então é pouco provável que a gente tenha um movimento muito forte e decisivo aí nas próximas horas no Bitcoin, já que a liquidez está diminuindo, o dinheiro ele está indo para as altcoins. Aqui nos indicadores de sentimento da HighBlock, a gente vê até o risco de uma pequena correção para o Bitcoin. O ponto que a gente tem mais liquidez agora é na região dos 115.500, tá? Então, teoricamente, teríamos aí uma maior probabilidade de o Bitcoin cair ali para os 115 do que de ele subir, tá? Então, os indicadores estão apontando aí a possibilidade, de, na minha visão, de estagnação mesmo do Bitcoin nessa faixa entre os 120 mil e 110. Não estou vendo sinais muito diferentes disso, mas o que mais está me chamando a atenção é isso daqui, meus amigos. O gráfico da dominância do Bitcoin, que parece estar formando e rompendo aí um topo duplo com alvo lá na região dos 58,63. Sabem o que isso significa, meus amigos? O dinheiro do mercado ele está fluindo do Bitcoin para as altcoins. Tá? A gente está tendo uma queda na dominância do Bitcoin. Esse gráfico da dominância ele representa quantos por cento do market cap total das criptomoedas é representado pelo Bitcoin. Tá? Quando ele está subindo, quer dizer que o Bitcoin está ganhando relevância, né? Ele está ganhando, o dinheiro do mercado está se concentrando nele. Quando ele está caindo, quer dizer que o dinheiro do mercado está indo para as altcoins e é o que está acontecendo nos últimos dias. A gente já tem tido aí uma queda muito forte da dominância aí nas últimas semanas e agora, meus amigos, a dominância parece estar rompendo para baixo um topo duplo que, se confirmar, a gente poderia ter uma queda aí de aproximadamente 3 pontos na dominância, que provavelmente levaria aí várias altcoins a subirem bastante. A Ethereum poderia subir numa brincadeira dessa aí em torno de uns 20 a 30% no mínimo, tá? Outras criptomoedas menores aí poderiam disparar de preço, tá? As criptomoedas com menor market cap. E a gente vê aqui, meus amigos, que está com força total pelo jeito. Se a dominância do Bitcoin conseguir concluir o rompimento desse suporte, aí, meus amigos, é out-season, tá? A gente vai ter altcoins aí performando bem, a gente já está tendo, eu já havia alertado isso ontem aí de algumas altcoins aí que estão interessantes. Ethereum, pessoal, minha visão gráfica para ela, tá? Rompeu para cima uma xícara com alvo lá na região dos 5.380 aproximadamente, tá? Então, Ethereum aí tem espaço para subir, só que só tem que tomar cuidado ali com os 4.800 que são a região de topo histórico. Ela pode encontrar alguma resistência naquela região, tá? No gráfico da Ethereum contra o Bitcoin, meus amigos, a situação também está muito boa, tá? O gráfico da Ethereum contra o Bitcoin rompeu para cima também uma xícara que mostra aí espaço para a Ethereum se valorizar forte frente ao Bitcoin. Além disso, a gente tem visto nos últimos dias aí muitas compras de baleias aí investindo e colocando dinheiro pesado na Ethereum, tá? Solana, meus amigos, Solana por enquanto não tem aqui um padrão gráfico bem definido nas últimas horas, mas se ela romper para cima, aquela região ali dos 190 ali no gráfico diário, aí, meus amigos, ela vai formar um fundo duplo, né? Se isso acontecer, aí a gente pode ter alvo para Solana lá na região de aproximadamente $280. Então fiquem de olho, porque se ela conseguir romper os 190, vai ficar legal. E uma que eu alertei aqui ontem, pessoal, eu falei sobre essa, falei, pessoal, isso aqui é oportunidade, hein? Cardano, tá? Rompeu para cima aquele triângulo ascendente que a gente estava comentando nos últimos dias, e ontem eu alertei que ela podia dar um trade bom, tá? O alvo desse triângulo ascendente estava ali na região dos 87 centavos de dólares, 86, 87, e ela já chegou aí nesse alvo, tá? Tainan, você acha que a Cardano vai parar de subir agora que ela chegou nesse alvo? Não necessariamente, viu, pessoal? Ela pode encontrar um ponto aqui de distribuição sim, tá? Já que quem comprou aqui
vai pensar em vender aqui quando chegar ali nos 86, 87, nessa região que ela já está, mas não necessariamente isso quer dizer que ela vai aí cair, tá? O que eu acho é que ela pode estabilizar nesse nível aqui dos 86 centavos para ganhar fôlego e depois continuar subindo, tá? Se a Ethereum continuar subindo, pessoal, e a dominância continuar caindo, eu espero aí que as altcoins elas se valorizem muito. E a Cardano é uma das aí que, apesar de muitas pessoas não gostarem, ela tem uma grande atenção aí do mercado, tá? Outra cripto importante, BNB, meus amigos. BNB tá subindo nos últimos dias aí, mas eu não consigo ver um padrão gráfico aqui novo para ela, para poder falar aí em alta, tá? Para poder fazer uma projeção. Aliás, aqui no gráfico diário da BNB, pessoal, dá para forçar um pouco a barra aqui e fazer um desenho aqui de uma bandeira de alta, né? Se a gente fizer aqui uma projeção dessa bandeira de alta para cima, para tentar saber aí até onde a BNB pode ir, acho que foi alvo ali na região de 768, tá? Então ela tem esse espaço. XRP, meus amigos, rompeu o topo histórico, tá? Eu não esperava isso daqui, viu? XRP agora não tem aí uma resistência formal, vamos dizer assim, à frente, né? E ela agora vai provavelmente descobrir novos preços aí, tá? A XRP tem bastante espaço aí para estar se valorizando. Dogecoin, meus amigos, Dogecoin aí subindo também, tá indo buscar o alvo daquela bandeira de alta que ela rompeu para cima aí. Nos últimos dias, o alvo para Dogecoin está lá nos 24, 25 centavos de dólares. Token Tron, pessoal, em tendência de alta ali, atingiu hoje o alvo daquela bandeira de alta que a gente havia alertado, ali na região dos 31 centavos, 31, 32, né? Quase nos 32 centavos, atingiu o alvo daquele padrão. Quando atinge o alvo, costuma ter uma realização de lucro. A gente vê, inclusive, isso acontecendo aqui. Ela chegou aqui nessa região perto dos 32 e começou a ter dificuldade de continuar subindo. Está havendo uma distribuição, mas a tendência principal continua de alta. Tá? Token Tom do Telegram, pessoal, tá subindo, mas eu não consigo ver um padrão aqui muito claro. Tá? Avax, meus amigos, está subindo também nas últimas horas. Quando a gente olha aqui o gráfico da Avax, ela está se valorizando. E se a Avax conseguir romper para cima a região ali dos 27 dólares, ela vai formar um gigantesco fundo duplo, um padrão que normalmente reverte uma tendência de baixa para uma tendência de alta. Se a gente fizer aqui uma projeção de alvo para ela, a gente tem alvo lá na região dos 47 dólares e 15 centavos, tá? Aave, meus amigos, Aave por enquanto aí tá andando de lado nos últimos dias, mas se ela conseguir romper esse pivô de alta para cima, o alvo para ela é lá na região dos 500 dólares, tá? Outra criptomoeda importante aí que a gente tem que falar, pessoal, NIR, tá? Rompeu para cima nos últimos dias, um ombro, cabeça, ombro invertido com alvo ali na região de aproximadamente 3 dólares e 15 centavos. Então a tendência dela é ir buscar esse alvo, tá? SUI, meus amigos, SUI tá andando de lado aí nos últimos dias, chegou numa região de resistência e por agora eu não consigo aqui ver um padrão gráfico para ela para poder fazer projeções aí de preço, tá? Outra criptomoeda importante, pessoal, que a gente não pode deixar de comentar também, é a Chainlink, meus amigos. Chainlink, como eu havia dito nos últimos dias, tinha rompido para cima o ombro, cabeça, ombro invertido, com o alvo na região dos 18 dólares e atingiu esse alvo agora. E muita atenção, porque a Chainlink pode dar mais uma grande oportunidade de trade, tá? Isso porque a Chainlink, ela parece estar rompendo para cima nas últimas horas aí, um topo duplo, meus amigos. Ainda não está confirmado, um fundo duplo, na verdade, me desculpem, tá? Um fundo duplo. Ainda não está confirmado, mas se ela confirmar isso daqui, pessoal, aí a gente pode fazer uma projeção de preço para a Chainlink lá na região de aproximadamente 29 dólares e 20 centavos, tá? Então a Chainlink, ela pode aí ter bastante espaço para subir aí nos próximos dias, se essa tendência que a gente está vendo de reversão para uma tendência de alta continuar, tá? Ela pode quase que dobrar de preço aí em pouco tempo, tá? Então, Chainlink tá legal. Token Hype, pessoal, da corretora Hyperliquid, né, que eu havia falado nos últimos dias, que fez ali um triângulo ascendente. Pessoal, continua aqui com essa visão, tá? O Token Hype fez ali, rompeu para cima nos últimos dias um triângulo ascendente, né, um padrão que normalmente indica reversão de uma continuação de uma tendência de alta, tá? E na minha visão, pessoal, o Token Hype, ele tá fazendo ali o pullback, né? Ele caiu aí hoje durante o dia para fazer o pullback, pegar impulso para ir buscar o alvo, tá? Para mim, o Token Hype tem tudo para chegar ali na região dos 70 dólares, tá? Se a gente for aqui um pouco mais específico,
o alvo dela está na região ali dos 74, 75 dólares. Então, o token Hype aí tem muito espaço para subir, está numa tendência de alta forte aí nos últimos tempos, tá? Outra criptomoeda aí que a gente não pode deixar de falar, pessoal, é a XLM, tá? A Stellar é uma moeda aí que tem aí grande importância também no mercado, subiu bastante aí nos últimos dias nessa retomada aí das criptomoedas. Eu, pessoal, tenho um pouco de dificuldade aqui de ver algum padrão gráfico para ela, tá? Porque ela simplesmente deu um pump ali em alguns dias, formou ali um fundo duplo gigantesco ali no gráfico diário, já bateu o alvo aqui praticamente, e agora resta a Stellar romper para cima essa região de resistência aí que ela tem, tá? Outra criptomoeda aí que a gente não pode deixar de comentar, pessoal, é o token EDRA, tá? HBAR. Meus amigos, HBAR, como eu havia alertado hoje na live de manhã e nos últimos dias, para quem me perguntou nas lives, rompeu para cima ali um fundo duplo com alvo lá na região dos 41 centavos de dólares, tá? Hoje ela subiu aí 17%, tá? Outra criptomoeda importante também que eu não posso deixar de falar é a Litecoin, meus amigos. Litecoin tem se beneficiado bastante aí nos últimos meses da possibilidade ali de um ETF ser criado, né? Eu tinha até desenhado um topo duplo ali para ela, mas ela acabou rompendo para cima aquilo lá, tá? Aquilo acabou virando uma bandeira de alta. E se a gente fizer aqui uma projeção para a Litecoin para saber até onde ela pode subir aí nos próximos dias, a gente vê alvo para ela lá na região dos 110 dólares, tá? Então, Litecoin pode chegar aí nos 110 dólares, tá? Outra criptomoeda importante aí que a gente não pode deixar de falar aqui, muita gente gosta, né? Eu não sou muito fã não, mas é o token Shiba Inu, tá? Shiba Inu, meus amigos, tá subindo forte também aí no gráfico, tá? Se ela romper a região ali, que foi o topo lá no dia 12 de maio, ela vai formar um fundo duplo gigantesco, tá? Então fiquem de olho. O que eu vejo no geral, pessoal, é que a gente tem várias criptomoedas aí que podem subir muito. Uma que, na minha visão, está sendo ignorada pelo mercado e na hora que ela explodir, vai subir muito em pouco tempo, é o token Secret, tá? Quem me acompanha aí desde novembro deve ter visto eu falando do token Secret. Com certeza quem viu aí, viu eu falando dela quando ela estava barata e pegou aqui uma boa parte dessa explosão de preço que ela teve, tá? Eu acho que isso pode acontecer de novo se a gente continuar com essa tendência de queda forte que a gente está tendo na dominância do Bitcoin nos próximos dias, tá? E se, olha pessoal, a gente já está vendo aqui, por exemplo, a XRP rompendo o topo histórico. Se a gente começar a ver outras criptomoedas como a Ethereum aí rompendo o topo histórico, a Cardano, Solana, essas outras moedas maiores, é bem provável que as outras criptomoedas menores venham a disparar também em um curto espaço de tempo. E a Secret, para mim, é uma das criptomoedas aí que ela é bem esquecida, mas que ela, nos últimos 2 ciclos de alta que a gente teve, 2017 e 2021, ela brilhou, tá? Ela conseguiu voltar no topo histórico. Não estou afirmando que ela vai voltar dessa vez, mas só deixando claro que essa daqui é uma das minhas apostas de alto risco, tá? É aquele tipo de aposta onde você pode perder tudo ou ganhar milhões ali, tá? Então é isso aí, pessoal. No mais, manterei vocês atualizados aqui pelo canal do YouTube, lá pelo canal do Telegram. Desejo a todos uma excelente noite de quinta-feira, um bom descanso e bons negócios. Até mais. Tchau, tchau.